Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme, esse aqui é o meu canal, voltando aqui com vocês com um novo vídeo e hoje eu vou estar trazendo uma novidade, vou estar trazendo um quadro novo para o nosso canal. A gente sabe que temos os vídeos aqui no formato Bíblia, né, e no formato Natureza. Agora eu vou estar trocando essa nomenclatura. Do lugar de Natureza vamos ter o criacionismo, exatamente. Então nesse novo quadro eu vou estar trazendo natureza também, animais, né, outras coisas, mas sempre voltada para o criacionismo. Guilherme, o que é criacionismo? Criacionismo é diferente de evolucionismo. Então, evolucionismo, né, que é uma corrente filosófica até e científica, que eles dizem, né, os cientistas, as autoridades nessa área, eles falam que a vida ela foi evoluindo, né? Os seres vivos que existem hoje, eles vieram de seres menos evoluídos no passado. Então, começou lá com o mar primitivo, né, a sopa primitiva que eles falam, e depois tudo foi evoluindo para as formas mais complexas, como as que conhecemos hoje. O evolucionismo diz assim. O criacionismo vai para o outro lado. Para o criacionista, na verdade, a existência dos seres vem através de Deus, né? Tem um Deus que cria a matéria, que cria os seres vivos. Ele cria eles do jeito que são. Aliás, perfeitos, né? E depois que eles se degeneraram. Então é o inverso. Evolucionismo não crê que existe Deus. Os evolucionistas creem que tudo veio a partir de processos espontâneos, né, vou dizer assim, do nada, né, e eles, de forma simples, passaram a se tornar formas complexas. Para o criacionismo, Deus criou os seres de forma perfeita, complexa, e essas coisas vieram a se degenerar com o tempo, como estamos hoje. Então, o criacionismo, a base dele é a criação, né, criacionismo, já fala tudo. E hoje eu vou estar trazendo, sobre esse tema mesmo, eu vou estar falando sobre um conceito muito interessante, que é complexidade irredutível. Você viu o título do vídeo, esse é o nosso tema. O que é isso, Guilherme? O que é complexidade irredutível? Essa palavra já é complexa demais para mim. Eu vou explicar. É algo assim impressionante, científico inclusive, e é algo que vai dar evidências, né, de que de fato há um criador, de que há um design inteligente, um ser que orquestrou a criação e a existência. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, você vai aprender sobre esse assunto fantástico. Não saia. Vamos lá pro vídeo? Roda a vinheta. Não se esqueça de deixar o seu like aí, tá? Se você gostar do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e já deixa ativado o sininho das notificações que o YouTube vai mandar os vídeos para você. Comenta nos comentários o que você acha de tudo que eu vou falar aqui. Eu ainda não falei, vou falar. De tudo que você achar, você comenta aí. Se você acha, você concorda, se você discorda, se você tem uma visão diferente, se você tem algo a acrescentar ao que eu estou dizendo, vai ser ótimo. Deixa aí nos comentários, ok? E tem mais alguma coisa para pedir? Tem sim. Me siga nas redes sociais, tá? Eu estou usando o TikTok e o Instagram. Vai estar passando aí embaixo aí o arroba Gui, com 2i, Gui Costa 117, né? 117. Você me segue lá, que eu vou estar sempre postando algo novo com relação ao canal, né, os vídeos, enfim, os temas aqui que eu vou estar trazendo no canal. Então, o que é complexidade irredutível? Olha só, Michael Behe, que está passando aí na tela para você, ele é o autor do livro A Caixa Preta de Darwin, e inclusive ele é o autor dessa expressão, complexidade irredutível. Foi a primeira pessoa que usou essa expressão na história, né? E ele, inclusive, ele é um evolucionista, mas ele é um evolucionista crítico. Ele é aquela pessoa assim de mente aberta. Ele faz parte ele crê no evolucionismo, ele faz parte dos cientistas que creem nisso, né, na evolução, pelo menos até onde eu sei, até a última pesquisa que eu fiz sobre ele. Mas ainda assim, ele critica os modelos, né, as formas que o evolucionismo crê, né, que as pessoas, que os artigos, enfim, evolucionistas eles estão trazendo aí. E ele, como eu disse, ele criou esse conceito, e esse conceito ele está a favor, digamos assim, né, do criacionismo. Ele é evolucionista, mas ele é crítico, e aí ele criou um argumento que acabou sendo a favor do criacionismo, ou do design inteligente. O que seria complexidade irredutível? Vou ler aqui para você, eu estou com a colinha aqui, tá, pessoal? Porque eu estudei o assunto, eu sei falar para alguém, mas, enfim, eu quero usar as palavras mais técnicas, por isso que eu vou estar usando aqui a minha colinha, tá bom? Então, complexidade irredutível é um conceito usado pelos defensores do design inteligente, segundo o qual certos sistemas biológicos possuem uma complexidade segundo a qual é altamente improvável que tenha surgido de forma evolutiva a partir de predecessores menos evoluídos ou mais simples, através de mutações aleatórias, vantajosas e seleção natural ocorridas naturalmente. E sem a interferência de inteligência. Então, tá, peraí, vamos por parte. Vou traduzir aqui pra gente.
a complexidade irredutível é um argumento, né, científico que visa o seguinte, que vê o seguinte, que existem seres no mundo, né, seres no universo, no mundo, que são tão complexos, tão assim, sabe, é tanta complexidade que há dentro deles, né, no interior, no exterior, que se eles tivessem uma parte a menos dessa complexidade, ou seja, do organismo ali, esse ser não poderia existir. Logo, o argumento é que a evolução, no caso, nesse sentido, seria uma falácia, não faz sentido. O argumento evolucionista não faz sentido. Por quê? Porque os seres que existem hoje, eles têm componentes, órgãos, partes neles, que se fossem tiradas no passado, eles não poderiam nem existir. Então, a evolução, o evolucionismo, eles falam que sim, que isso aconteceu, que os seres vivos eles vieram de formas mais simples, né? Ou seja, não vieram com todas as partes, e eles foram evoluindo com o tempo. Mas, segundo o argumento da complexidade irredutível, isso não faz sentido, porque há partes nos corpos, nos seres vivos, que não é possível que elas sejam tiradas, ou que elas, em algum momento da história, da existência, elas não tivessem lá. Eu vou dar uns exemplos para você daqui a pouco, você vai entender melhor, tá bom? Aguenta lá. Então aqui diz, pois tais sistemas biológicos, né, só poderiam ser funcionais se todas as suas partes estivessem presentes ou montadas na ordem certa. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Para deixar mais claro um pouquinho ainda, o conceito de complexidade irredutível, o Michael Behe, né, o mesmo autor, ele define, aliás, a complexidade irredutível, ele define um sistema irredutivelmente complexo como um sistema composto de várias partes bem combinadas que interagem e que contribuem para a função básica do sistema, onde a remoção de qualquer das partes faz com que o sistema pare de funcionar. O exemplo que eu vou dar para vocês é a ratoeira. Vocês vão estar vendo a ratoeira aí na tela. Então veja só, a ratoeira, pessoal, como você está vendo aí, ela precisa de todas as partes funcionando para funcionar. Essa complexidade que há na ratoeira, por exemplo, você tem várias partes, tem o martelo, tem o gatilho, né? Se uma dessas peças não estiver aí, a ratoeira ela não vai funcionar. Sim, ela não vai funcionar de forma alguma. Então, da mesma forma, o exemplo quer dizer que na natureza existem sim, tá? Cientificamente existem seres que têm partes que se não houvessem ali, se não estivesse sempre ali, esse ser não poderia continuar existindo, entende? Seria como, no caso do exemplo da ratoeira, eu poderia dar o exemplo do corpo humano com relação ao coração. Você acha que dá pra a gente conseguir viver sem o coração? Não, não dá, né? É possível. Então, se o coração não estiver aí, logo não vai ter a vida do ser humano. Então, da mesma forma, existem muitos seres, inclusive o ser humano, já vou dar outro exemplo aqui, que se não tivessem os componentes que eles têm atualmente, sempre, eles não poderiam existir. De acordo com a evolução, os seres vivos, a maioria dos seres vivos, eles vieram de formas mais simples, ou seja, eles não tinham todas as partes. Eles foram evoluindo com o passar do tempo e foram ganhando partes essenciais. Isso não faz sentido pelo fato de que essas partes essenciais que precisam existir, elas precisam existir, entende? Para que o ser possa viver, para que haja vida. Eu vou dar um outro exemplo aqui, agora real, não da ratoeira, mas um exemplo na realidade. Os motores dos flagelos, pessoal. O que são os flagelos bacterianos? Os motores dos flagelos bacterianos são um bom exemplo. Olha só, vai estar passando para você aí. Os motores dos flagelos. O que é o flagelo? O flagelo é a cauda das bactérias. Ela só consegue se mover com aquela cauda. É um motor de ignição mesmo. Olha para você ver a complexidade desse negocinho. Isso é microscópico, mas dá para ver com um microscópio, né? Eles têm mais de 68 complexos proteicos trabalhando simultaneamente. 68 complexos proteicos trabalhando simultaneamente. Se uma dessas partes for tirada, o motor entra em colapso. Então, desses 68 complexos proteicos, se um deles parar, todo o motor do flagelo da bactéria entra em colapso. Isso não acontece na natureza. Ele roda 100 mil rotações por minuto. 100 mil rotações por minuto, pessoal. É o motor mais perfeito que existe no planeta. E é minúsculo, microscópico. E ele tem primeira e segunda marcha também. Primeira e segunda marcha. E, por fim, ele se autoconserta em funcionamento. Então, assim, quando alguma parte dele está com defeito, ele em movimento, ele consegue se consertar. Isso é impossível, né? Pelo menos o ser humano nunca conseguiu. Por exemplo, digamos que você está com um carro e você está dirigindo o carro e ele quebra. Quebrou, você vai parar o carro. Você vai só poder consertar se vir um reboque ou se você, enfim, levar para consertar, na verdade. Esses seres, as bactérias,
enquanto eles estão funcionando, se houver algum defeito, eles em movimento eles conseguem se consertar. Então são coisas muito complexas. Então se essa bactéria, se esse flagelo, tudo isso que eu falei aqui dessa bactéria não existisse, ou algumas partes não existissem, não seria possível que ela sobrevivesse, ou que ela fizesse o que ela faz, entende? Isso é complexidade irredutível. Irredutível vem de irredução, ou seja, não pode ser reduzido. Então, uma complexidade que não pode ser reduzida. Se for reduzida, não existe a vida. Até rimou. Outro exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia. O sistema urinário da gente, do ser humano, por exemplo. O nosso sistema urinário é formado por 4 órgãos, né? Os rins, que produzem a urina. Os uréteres, né? Onde a urina é transportada. A bexiga, onde é armazenada a urina. E a uretra, por onde sai, né? Por onde é eliminado. Se uma dessas partes não funcionasse, o corpo não eliminaria as toxinas do corpo. Então, todas essas partes, elas precisam funcionar. Se não existisse uma delas, não daria. A gente não iria fazer, não iria urinar. A gente iria, né, ter um problema sério, nós iríamos morrer, né? Então, para que o sistema, para que aconteça isso, né, o urinar, tem que ter a combinação desses 4 órgãos, eles têm que trabalhar corretamente um com o outro. Então, isso aí também é uma complexidade irredutível, ou seja, não dá para tirar isso aí. Não dá para a gente acreditar que no passado não havia uma dessas partes, talvez, ou uma dessas partes não estivesse totalmente desenvolvida e depois foi evoluir. Não daria, a gente não chegaria onde a gente está, a gente morreria antes, entende? Um último exemplo, o olho humano. O que é mais complexo que é o olho do ser humano? Ele apresenta uma complexidade irredutível gigantesca. Se alguma parte do olho não funcionasse, ele não funcionaria. E são várias partes que tem no olho. Logo, a gente não pode imaginar um momento da história em que os seres vivos não tivessem o olho totalmente desenvolvido. Senão, os seres vivos seriam todos cegos. Então, o olho, digamos que é o argumento mais forte. Porque sem o olho, os seres vivos, assim, a maior parte dos seres vivos, né? Porque a gente sabe que tem seres vivos que não utilizam os olhos, praticamente. A cobra, por exemplo, né? Elas são basicamente cegas. Mas se você pegar a maior parte dos seres vivos do mundo, a maioria deles necessita do olho para existir, né? Para fazer tudo. Se a gente seguir pelo evolucionismo, nós vamos acreditar, nós podemos chegar nessa conclusão de que antes o olho não era tão desenvolvido e depois ele se tornou desenvolvido. Não faz sentido, porque sem a visão, a maioria dos seres não conseguiriam fazer absolutamente nada. Não iriam conseguir existir, né? Não iriam conseguir lutar pela sobrevivência, como até o evolucionismo fala. Pessoal, então, olha só, é isso. Vou deixar um último argumento agora para vocês. Uma frase de um astrônomo muito conhecido, Fred Hoyle. Olha só o que ele fala sobre isso. Uma interpretação de fatos baseada no bom senso sugere que alguma inteligência superior se intrometeu com a física, a química e a biologia. Ele chegou a essa conclusão. De maneira que não vale a pena falar de forças cegas agindo na natureza, ou seja, de apenas a força do mais apto, digamos assim, né? Mas que há de fato um ser sobrenatural que foi lá no início e ele deu start na vida aqui na Terra. E não só deu start, mas ele continua mantendo, tá? Isso aqui, no caso, é uma opinião minha, bíblica agora, sai um pouco da ciência. Os números que calculam a partir dos fatos me parecem tão convincentes que essa conclusão se impõe praticamente em possibilidade de qualquer questionamento. Ou seja, o que o próprio evolucionismo às vezes coloca aí, alguns dados, né, sobre seres vivos, etc. Os próprios números não deixam negar que, de fato, existe um ser superior, existe uma inteligência maior, um designer, né, inteligente que criou todas essas coisas. Porque, pessoal, essas coisas elas são tão complexas. Quando eu falo essas coisas, eu falo de tudo, tá? Até o corpo humano, todos os seres. As coisas são tão complexas, as coisas da existência, que nos leva a deduzir, não inferir, deduzir que, de fato, há um ser superior, que com a sua inteligência fez todas essas coisas, porque são muito complexas, pessoal. Não tem como eu dizer que todas essas coisas que tem no mundo, desde as coisas mais pequenininhas como a bactéria, que é microscópica, a coisas enormes como a baleia azul, não tem como eu dizer que tudo isso foi feito por um mero acaso, porque as próprias coisas criadas, elas parece que jogam na cara da gente assim que existe um criador, que existe um ser que projetou. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa compreensão sobre complexidade redutível. Se você curtiu, deixa o like aí, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho, faça seus comentários aí, sua opinião. Tenho certeza que tem pessoas que vão comentar aí, você pode comentar se você discordar, se é livre aí, tá? Comente aí. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no TikTok,
Toda semana eu estarei postando lá os vídeos, trechos do vídeo e coisas do tipo. É isso aí, pessoal, até a próxima. Valeu!